no agro. Conheça o software de gestão que vai transformar o seu negócio. Facilitamos a adoção de tecnologia na gestão dos procedimentos financeiros, administrativos, produtivos da bovinocultura e lavoura. Controle as informações do seu rebanho no seu dispositivo smartphone e ou tablet, com ou sem acesso à internet, sincronizando os dados dos animais e dos manejos com a nuvem Gerbov. Com a integração do app Gerbov, as balanças de pesagem e bastões de identificação animal pode-se realizar os manejos de entradas, saídas, transferências, manejos de pesagem e sanitários, nutricionais, reprodutivas e troca de identificação do animal. Economize tempo e aumente o lucro. Entre em contato com o time Gerbov e marque uma apresentação demonstrativa. Da nossa capital.
Olá, sejam muito bem-vindos para mais um Papo do Empresário, esse programa que tem transformado as vidas e negócios. A gente fala que a gente abriu aqui a nossa reunião lá do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial para você de casa conseguir aprender o que a gente aprende, compartilhar o que a gente compartilha e ter melhores resultados, assim como a gente tem conseguido com vários membros do CJE. E o Papo do Empresário é uma parceria do Etc. comigo, com a Associação Comercial através do CJE, e todo episódio é um prazer estar aqui com vocês. Não é verdade, Evandro? Com certeza, é uma grande satisfação poder estar participando, principalmente numa roda de amigos que nós construímos dentro do CJE, grandes relacionamentos, vários negócios criados dentro do CJE, né? E falando um pouquinho de negócios, vamos também falar dos nossos patrocinadores, né? Com Exatamente. certeza, os patrocinadores que nos dão a oportunidade de manter esse papo do empresário, que com certeza vem transformando muitos negócios. Principalmente o nosso mantenedor, que é o Cicobi Cooperativa Médio Oeste. Estamos no Cicobi lá na Associação Comercial, então procurem a nossa cooperativa, está à disposição para atender todo o público. Gente, para quem não sabe, o atendimento do Cicobi lá da Associação Comercial Médio Oeste é diferenciado. Teve um associado nosso semana passada, me mandou mensagem e falou: William, conseguiram me atender de uma maneira que eu nunca fui atendido. Então, se você tem interesse em conhecer mais a um banco de confiança, não é um banco, é uma cooperativa, é outra pegada, é outro atendimento, vai lá na Associação Comercial. Os associados nossos têm um atendimento especial, têm condições exclusivas, vale muito a pena conhecer com a gente. Com certeza. Também temos como nosso patrocinador Gerbov, Software Rural, Merlone Imóveis, Ateliê Flávia Mato Grosso, Pix News, Beatriz Rai, periodontista, Maria Rita, nutrição esportiva, Pistache Empório, Barbearia A Banca, do nosso amigo Thiago Doneda, que já esteve aqui no Papo do Empresário. Só corta o cabelo com ela lá. É, fantástico. Eu já falei pro Mato Grosso, que eu fui um dos primeiros, não ele, viu? Eu vi. Não, é igual o Doneda falou, teve vários primeiros. Eu acho isso muito. Teve vários primeiros clientes, fica tranquilo, muito político ele, né? E a Clínica Sanabria Implante Capilar, que com certeza vai proporcionar aí para todos nós aqui cabelo, né não, Léo? É bom que já eu também já tô precisando desse né? patrocinador aí, veio em uma boa hora. Eu acho isso um pouco sobre a profissão, né? Sobre o negócio da pessoa, né? Existem negócios que tiram o nosso cabelo, mano. Com certeza. Gente, é isso, nossos patrocinadores e nosso grande mantenedor aqui do CJT, que apoia todas as nossas ações, foram apresentados, e agora tá na hora de a gente apresentar os nossos convidados de hoje. O tema de hoje é... Qual que é o tema de hoje, Léo? Relacionamento que gera negócio? Relacionamento que gera negócio. É isso aí. Papum, a gente tinha combinado antes. Relacionamentos que geram negócio. Então, você de casa, qual que é a importância dos relacionamentos para negócio, para construção da sua empresa, para legado? Muitas vezes as pessoas falam de networking, você já deve estar cansado dessa palavra. A gente vai compartilhar com vocês como a gente faz relacionamento. E aqui aconteceu muito negócio entre essas 4 pessoas no CJT com relacionamento. Vamos apresentar nossos convidados, Evandro? Vamos apresentar. Eu prefiro, William, Como que você eles se prefere? apresentem. Então com manda certeza. Vamos lá, senhor Léo Almeida, Vamos começando por aí. por o senhor. Bom, Por favor. prazer, obrigado pelo convite. Tá aqui mais uma vez, acho que eu já vim umas 2 ou 3 vezes. Bom, meu nome é Leonardo Almeida, eu tenho história de contabilidade, sou contador. Tenho alguns outros investimentos imobiliários, alguns negócios em parceria com clientes, com outras empresas, com amigos como vocês. Inclusive, nós 3, com os 3 aqui eu já fiz negócio, já mandei cliente, já recebi cliente, que é algo que eu gosto muito de Tem estar imobiliário sempre. agora? E sou sócio também de uma imobiliária, com nossos investimentos imobiliários. E, assim, a nossa empresa-mãe é a contabilidade, né? Um lugar que a gente trata como um hub, assim, onde a gente consegue acessar vários negócios, vários tomadores de decisão, né, de cada negócio, porque você está em contato direto com o proprietário da empresa, que é quem se preocupa com o BO da contabilidade dele, né, interna ali do CNPJ. E é basicamente isso.
Faz um hub. É. Com certeza. Eu falei pra vocês, ele veio com um coletinho cheio dos termos em inglês hoje. Network. Star. Ai, gente, mas é isso aí. E Vou apresentar. você, Dani? Fala pra gente um pouquinho aí do Dani. Bom, me chamo Daniel. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, apesar da gente ter tantas conversas assim off, né? Engraçado a gente ter essa conversa que está sendo gravada, mas na verdade isso aqui é uma coisa natural pra gente, né? A gente conversa bastante, toma muito café juntos. E eu tenho uma startup na área de tecnologia de gestão financeira chamada Sofia. É uma inteligência artificial que ajuda o pequeno empresário ali na operação das finanças. Então a gente consegue gerenciar o financeiro de pequenas e médias empresas por meio de uma IA. E de fato, cara, essa parte de relacionamento aí tem sido um dos pontos altos da minha vida que eu tenho sido apresentado, né, no meio empresarial, porque quando a gente começa a empreender, a gente tem muitas dúvidas, muitas incertezas, e eu acho que essa parte de networking, relacionamento, de fato, para mim é a mais importante, disparado. É o que te coloca nos lugares, é o que te apresenta pessoas, o que faz você ter clientes, entender a dor dos clientes, enfim. Então é muito legal estar aqui com vocês para a gente trocar essa ideia. Fantástico, Dani, fantástico, com certeza. E foi assim que nós construímos esse relacionamento, né, no CJE, construímos vários negócios. E com certeza vamos continuar caminhando junto agora em 2024 ainda e já projetando 2025, né, não? Exatamente, Evandro, eu acredito nisso. E esse é um ponto legal pra gente levantar uma bola, que é o networking, né? A gente sempre fala, inclusive a gente teve o Dani que tem um livro de networking que ele gosta bastante, ligando numa sorteio. Mas, de modo geral, eu particularmente acredito mais no relacionamento do que no networking. E eu queria também ouvir a opinião de vocês. Eu aprendi isso com um amigo, amigo em comum, né? Todo mundo conhece o Fábio Saraiva, hoje presidente da Coragem, na próxima gestão. E é um cara que faz muito contato, muita conexão. E a gente indo junto pra jantar na churrascada lá de Brasília, a gente no carro e falou, olha, não acredito nesse negócio de networking não gosto. Falei, amigo, pra cima de mim. Você que tem, tipo, o cara era puro negócio, você puro é o mestre do networking. networking. Ele falou, não, ele é relacionamento. Primeiro você conhece, se relaciona, cria confiança, depois talvez você vende. Então esse é um princípio que eu tenho atuado na minha vida, de construir relacionamentos. E hoje, quando eu olho pra trás, né, tem a frase que eu achava que era o Dani que tinha falado pra mim, mas foi de Steve Jobs, né? Isso. Que a gente só liga os pontos olhando pro passado, né? E hoje eu vejo, depois de 3 anos no CJT, 4 anos no CJT, que o relacionamento foi o que chegou a gente até aqui, né? Foram muitos cafezinhos e você aqui de casa começa a se perguntar com quem você tem se relacionado e como você tem se relacionado. Porque quando você vem muito ao sede, você quer pegar muito e não entrega, geralmente você não consegue um relacionamento com o futuro, né? Eu acho que um grande problema que a gente vê no meio empresarial, porque assim, quando a gente olha pela parte da psicologia, a gente vê que, na verdade, relacionamento, você conseguir criar uma conexão com alguém, geralmente você precisa demonstrar fraqueza. Entendeu? Demonstrar vulnerabilidade. A vulnerabilidade, geralmente, ela proporciona um relacionamento forte. E eu acho que esse é um grande problema que a gente vê em empresários, em relações de network. Todo mundo quer muito assim, quer se pagar, quer mostrar, quer estar de peito erguido, quer mostrar o que já conquistou, o que não conquistou, mostrar o quanto faturou. E eu acho que essa é uma barreira muito grande que diferencia essa questão de networking para relacionamento. Relacionamento aqui, todo mundo, cara, nós 4 aqui somos amigos, a gente sabe as dores um dos outros, a gente compartilha. E isso gera conexão. Então, acho que esse é um grande diferencial. Quando você quer construir um relacionamento, você mostra, você abre o coração. Sim. Você fala da dor que você está passando, que é um negócio legal do CJI que a gente tem, né? A gente compartilha as dores, a gente mostra o sofrimento, cara. A gente já quebrou a empresa ali juntos, tipo, já vimos pessoas quebrarem a empresa juntos. E isso cria essa conexão forte e você começa a ter um relacionamento forte. E quando, enfim, for para fazer negócios, cara, é um detalhe, né? Num relacionamento que já foi construído há muito tempo. Então, eu acho que esse é um diferencial. É legal isso, Dani. É exatamente o que você falou. Você se mostra vulnerável porque talvez a outra pessoa está vulnerável, ela não quer contar a dor dela, ela está um pouco acuada com essa dor, com esse problema que ela teve, com esse percalço que ela está tendo na empresa, seja financeiro, seja contábil, seja jurídico. E aí dentro disso você pega e fala, puxa vida, eu tive
um problema aqui com minha empresa na minha contabilidade. E sabe o que é o pior? Quando a gente olha para esses... A gente pode chamar de empreendedor de palco, que são essas pessoas que estão ficando famosas aí, que são esses exemplos, entre aspas, de empreendedor. Cara, os caras não têm fraquezas. Parece que os caras não têm problema. São uma máquina, Eles né? são uma máquina, não tem dificuldade de acordar cedo para fazer as coisas. Os caras fazem tudo. Vão pra academia, né, tem um relacionamento ótimo em casa, criam bem os filhos, tudo é perfeito. E daí isso cria essa barreira. Porque daí as pessoas não são vulneráveis e você, tipo, pô, empreender então eu sou um bosta. Não consigo empreender, não consigo fazer isso, não consigo fazer Sim. aquilo. E não é assim, a gente sabe. Esse é um dos grandes diferenciais do CJE, né? Quando a pessoa chega, ela fala, cara, não é só comigo que tá acontecendo isso. E aí, opa, ele resolveu assim, eu também posso resolver assim. Porque como você falou, a gente olha a referência do empreendedor de palco e fala, caramba, eu sou muito ruim nisso. É isso mesmo. Eu tô muito longe daquele negócio. E às vezes o que o cara tá mostrando lá é só uma parte do negócio, ele é só a parte boa. Os perrengues do negócio, muitas vezes ninguém fala. E essa questão da vulnerabilidade é muito importante, porque o empresário ele não consegue fazer isso com a equipe. Porque lá ele Sim. tem que ser forte, Exato. ele tem que ser fera. O esposo não consegue mostrar muita vulnerabilidade, às vezes, dependendo de algumas situações, com o cônjuge. Ele tem que se mostrar forte, ele é o homem da casa, etc. A mulher também tem as questões de querer se mostrar forte pra conseguir, pra não desabar o negócio. Lá no CJT, tem pessoas, poxa, deixa eu compartilhar com um amigo, alguém que pode me dar um ponto de vista, uma solução. E eu acho que foi assim que começou muitas coisas nossas, né? Eu, por exemplo, sou um cara muito... Não vou colocar isso sobre mim, mas eu tenho tendência a uma desorganização. E o Dani é um cara extremamente organizado, um cara extremamente de processos. Deu consultoria de processos por muito tempo. Eu falo, Dani, me ajuda com tal processo, me ajuda a melhorar isso aqui. O Dani fala, não, ele faz assim, assado e tal. Eu já saio com o norte do que fazer. Então essa importância de se abrir, né, e conseguir um relacionamento bom e com as pessoas certas, né? Exatamente. Isso se leva para todas as áreas da vida, né? Isso, igual o Dani falou, aprendi inclusive na psicologia, desde com o meu filho, né? Pegava ele na escola, e aí, filho, como foi o dia? Bom. E aí, se eu chego para ele e falo, filho, hoje eu tive um problema, aconteceu isso, isso e isso, nossa, foi muito chato. O que aconteceu de chato no seu dia? Aí você leva isso para a rede de relacionamento com os amigos, fala, cara, eu tô com esse problema jurídico, tive esse problema com o meu colaborador, com o meu parceiro, com uma entrega de um produto. Aí você fala, puxa, cara, já aconteceu isso comigo e eu solucionei dessa forma. Talvez não é da mesma forma, mas é um insight que você vai ter para que você possa aplicar ali dentro da sua operação. Foi uma pauta do nosso último planejamento de colocar isso no próximo CJE, né? De compartilhar qual que foi o meu desafio maior da semana, como eu resolvi ou como estou resolvendo para o grupo poder dar um feedback, né? E também para demonstrar essa fraqueza, essa vulnerabilidade, né? Para as pessoas novas, por exemplo, entender que a gente está ali, todo mundo sofre, ninguém é perfeito, muito pelo contrário, né? Então isso é muito importante. Vamos fazer um aqui ao vivo, então, Léo? Fala aí de um percalço que você teve, cara. Na empresa? Na empresa. Rapaz, conta aí pra nós. São tantas emoções. Tem o case de São sucesso. tantas emoções. Tem o case Você aí de casa tá sucesso. vendo o Léo quietinho, você não tem ideia de como ele é um bom relacionador, eu não sei o termo pra isso, um cara bom de relacionamento. Ele tá aqui quietinho, talvez um princípio seja esse, né? Sou um cara tímido. O princípio do né? relacionamento. Tímido. Ele foi professor da SASB, ele falou, cara, o princípio é você ouvir genuinamente. Então, esse é o E ele faz isso muito bem. Ele cara. faz muito bem. Vai lá, Léo, conta seu percalço. Cara, em relação ao desafio, igual contabilidade, que é a minha atuação muito diária, né? São muitas emoções, né? Todo dia a gente tem... Porque você entra em várias faces, assim, da empresa, que são as faces que geralmente dão problema, que é a parte fiscal, a parte funcionário, a parte documental, entra em banco, alvará, licenças, etc. Então, assim, a gente tem muito pedido imediato, né? Muito pedido, tipo, para ontem. Dependendo de uma aprovação de um crédito que só depende de você validar o documento específico que o banco vai aprovar. Então, a gente tem muito esses pedidos, assim, com muita expectativa e pedindo muita pressa. Pouco prazo, exatamente. Mas em relação ao desafio, acho que o meu desafio maior hoje é o que a gente até estava comentando um pouquinho antes de começar, formar as pessoas certas para assumir as devidas responsabilidades, sabe?
Então, assim, eu antigamente não me achava um bom formador, não me via assim, sabe? Então, eu tinha muita relutância para isso. E agora eu tô tentando primeiro adquirir essa habilidade de formar as pessoas e colocar isso em prática no dia a dia, sabe? Tô dando muito mais liberdade para solucionar, trazendo sempre para mesa uma coisa assim que eu tô tentando fazer, por exemplo, veio o William tá com uma questão com o funcionário dele, veio no escritório pra gente tentar resolver. Ou para eu dar alguma ideia, algum caminho, traçar uma estratégia juntos. Trago minha pessoa do DP para sentar na mesa com a gente e a gente discutir aqui, Alan, que hoje é a minha pessoa à frente do DP. O que você acha disso que o William falou? Olha, na outra empresa aconteceu isso, a gente tratou assim, deu certo, só vamos cuidar aqui. William, realmente, lá foi assim, cuida aqui. Se a gente não tiver que se preocupar com isso, cara, vai ser 100%. Ah, então vou assumir isso. Então, assim, acho que essa questão de formar as pessoas certas para estar ali naquela posição que está sendo meu maior desafio. Aí, cada dia é uma emoção, né? Tem Então... coisa que é vivendo a experiência, né? Pra ser formado. A empresa é muito dinâmica, né, cara? Então, assim, coisa que você resolveu essa semana e deu tudo certo, semana que vem às vezes explode e a mesma solução não se encaixa. Uhum. Então, assim, essa dinâmica, assim, do dia a dia. É igual a gente fala de escritórios. Tem dia que às vezes a gente tem 10 alegrias e 5 tristezas. Porque parece que você solucionou uma questão muito absurda, que deu muito bom, que o cara vem, te abraça, comemora, só que explodiu um puta BO que você não vai dar conta de resolver hoje, porque depende, às vezes, de um órgão, alguma coisa, e o cliente tá ali, puta merda, não deu certo hoje. E às vezes o problema não é seu, né? É da contabilidade anterior, esse é o pior, né? Ah, não... De contabilidade anterior talvez não seja bem da onde veio o problema, mas, assim, de vários outros fatores, né? Tipo... Tem órgão, tem dia a dia da empresa, tem às vezes um desconhecimento, falta de conhecimento, né, na realidade. Então, são vários fatores que entram nessa conta. E, Léo, nessa última semana, assim, pra quem não sabe, o Léo gosta bastante de viajar, então... A gente que é amigo dele, né? Tem que seguir lá, seu Instagram, Leonardo Almeida. Então você vai ver que o dia ele tá na... Sou low profile. Tá tipo assim... Não gosto, não gosto. E seguir a esposa do Léo, então. Aí vai ver coisa. Aí vai E encontrar. qual que é o desafio, Léo? Porque assim, é um negócio complexo, mas de certa maneira você consegue... Tem que trabalhar, às vezes, por exemplo, você gosta de viajar, você não consegue fechar o seu negócio pra viajar. Não, Porque não o negócio cara, tá sempre rodando. É um desafio isso, tipo, tá lá na Europa, tendo que achar internet pra estar com a equipe. Como funciona? É um desafio bom, né? Cara, é uma coisa complicada. Eu não consigo desligar do celular, assim, infelizmente. Eu não sei outros tipos de empresa, mas o tipo de empresa que eu tenho não existe férias, querendo ou não. Meu celular não pode ficar sem bateria também, porque às vezes 1 hora sem bateria, meu Deus do céu, a hora que você liga parece que caiu o mundo. Então, assim, eu sempre estou ativo, mas, igual eu estava falando, antes eu puxava muito para mim, não tinha essa ideia de formar a pessoa para estar à frente, mas eu estou tentando criar muito um filtro interno no escritório, tipo assim, cara, tenta filtrar. Não vai conseguir resolver, ou quer a minha opinião antes de dar a solução, manda para mim, a gente pensa junto, aí devolve pro cliente. Então, assim, criar esse processo, né? Mas isso que você comentou de estar fora e estar atendendo aqui. Tem situações que não tem como, você tem que estar ativo, igual você falou na viagem. Teve momentos que eu tive que sair com a mochila nas costas, notebook, para parar no meio de um café, porque o fuso horário é diferente, né? Mas enquanto lá estava de dia, aqui estava ainda de madrugada, aí a hora que aqui tava pipocando lá já era noite, então eu tive que parar um pouquinho na hora e abrir o notebook num restaurante, café, etc. Fazer, ajudar, mandar comando aqui, acessei remoto a minha máquina daqui pelo PC lá que eu tinha levado o notebook, né? Então, assim, cara, eu tive que tratar muito, assim, mais no combinado, assim, entre eu e minha esposa, né? Falar, amor, tem que entender, não tem jeito. Tem momentos que eu vou precisar, porque é minha responsabilidade, né? Então, assim, bravo. Você tá num rolê legal, tal, tem que falar, cara, eu preciso de um segundo aqui, vou ter que achar um Wi-Fi. Aí você vai lá, fica 3 horas, compra um café só de 2 euros. Sendo xingado em inglês, escocês. Puto.
Mas assim, eu não vejo mais tanto problema. Eu consigo filtrar muito mais. Assim, já teve vezes. Antigamente eu era mais vidrado, assim, tipo, não conseguia desligar muito. Então aí eu abraçava a causa, ficava ali, se precisasse perder o dia inteiro ali. Hoje não, eu consigo, tipo assim, faço o que precisa de mim, delego um pouquinho, volto para mim, confiro, devolvo, passo o trâmite para o cliente, dou feedback ali e tal. Então hoje eu consigo ter a dinâmica mais tranquila, mas já foi um pouquinho pior. Amigo, até fugindo um pouco do assunto, e como que é essa questão de prazo? Porque às vezes a gente quer resolver agora, a gente fica naquela pilha pelo cliente, e às vezes não tem o que fazer, né? A demanda veio agora, foi última hora, a pessoa tinha uma semana para solicitar, solicitou hoje, e tem um prazo do processo interno. Como que você resolve hoje esse sentimento interno, assim? Certo. Cara, a gente é bem maleável em ter um termo que eu gosto muito, que é senso de urgência. Acho que a gente tem que ter um senso de urgência. Não dá pra você falar pra mim, Léo, pipocou aqui, é uma justa causa, peguei o cara roubando na minha empresa. Ah, você tem 10 dias para acertar a rescisão, se der valor a pagar dessa justa causa. Mas, pô, você quer nunca mais ver a cara dessa pessoa. Então, assim, cara, eu vou ter um senso de urgência e falar, Alan, para tudo, soluciona essa rescisão aqui, porque o cara tá lá, ele vai assinar e vai meter o pé. Então, assim, a gente tem esse senso de urgência em questões que precisam disso, sabe? Questões específicas. Ah, tá o fiscal da prefeitura intimando para apresentar o alvará e tem que destravar alguma coisa. Pô, gente, para tudo, vamos resolver, o fiscal tá dentro da empresa. Então a gente tem sensos de urgência, mas questões que a gente sabe que tem a possibilidade de ter um prazinho para solucionar, que eu gosto, é trazer conhecimento pro cara, entendeu? Aliar a expectativa. Aliar a expectativa e dar poder de conhecimento. Tipo assim, Léo, preciso tem como ainda hoje? Falou, cara, essa questão, a gente conseguiria, tipo, eu já tô dando andamento, mas você tem 3 dias para solucionar, 2 dias. Acho que se eu te mandar até amanhã à tarde, tá tudo ok. Você consegue só alinhar com o pessoal aí para entregar amanhã à tarde? Ah, fechou, se tem 3 dias, amanhã à tarde tá super dentro e tal. Então, assim, acho que dá poder de conhecimento. Às vezes a pessoa acha que precisa para agora, mas ela não tem noção do todo, né? Então é mais isso, alinhar a expectativa com a pessoa, dar esse conhecimento que muitas vezes ela não tá por dentro ainda e tal. É mais isso, mas eu gosto de estar sempre, tipo, explicando o todo, sabe? Tipo, Explicar assim, o processo. Olha, explicar seu processo aqui acontece, tem esse prazo para rodar. Sim, mas... Porque a gente entende questões. também que o cliente tem esse desespero dele também, Sim. ele quer fazer acontecer, e a gente também tem o nosso prazo para conseguir resolver, né? Sim. É um desafio, igual o Dani falou, a gente tem que estar sempre alinhando expectativa, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi muito empreendendo. Você tem que ter muito bem alinhado a expectativa. Não tem o que fazer. Você tem que ter, inclusive na hora do contrato, sabe? Você vai fechar um contrato com o cliente, essas questões aí, se possível, já está estabelecida ali. Comunicação, retorno, tipo, a questão de urgência. Isso é muito importante. Mas a gente sabe que o mundo não é cor-de-rosa, né? Então, tipo, vai acontecer. Vai acontecer cliente que vai, às vezes, ficar bravo com o Léo, porque não respondeu na hora. Vai acontecer, muitas vezes, até de perder cliente. Acontece, né? Um combinado que eu tenho, tipo assim, urgência resolve por ligação. Não fica refém de WhatsApp. Então, assim, cara, é urgente, pode ligar. Liga pra mim. Ah, mas não quero te incomodar. Tipo, manda um WhatsApp, posso te... Não, liga. É urgente, liga que vai tocar, você vai ver que precisa atender. Então, assim, é um combinado estabelecido que a gente tem geralmente com os clientes pra, tipo assim, cara, é urgente, pode ligar. A gente vai atender. Mandar o ar, até olhar e tal. Então, tipo assim, é um tipo de processo criado que eu vejo que dá certo, sabe? Uma dica, vamos dizer assim. Que legal. E é isso, gente. Vocês começam a entender como funciona o relacionamento. A gente vai, muda de assunto, quando você vê, a gente já tá compartilhando aprendizado, estamos sendo melhores, né? Com certeza, com certeza. E o Dani, queria que você compartilhasse, Dani, conosco, e já não seria uma dor, seria um case que você construiu através de um relacionamento. Já é um pouquinho diferente, porque assim, eu sei que já foi, a Sofia já fez rodada de negócio, e para esse público que você colocou, que você atingiu, com certeza você não foi direto com eles, né? Você teve outras pessoas que te conectaram a eles,
Pessoas que abriram portas e estreitaram ali Você esse viu relacionamento com ele. Pro Léo que tá meio sem cabelo, foi uma dor. Pra você que tem um topete igual o do Evandro, um case. Mas tem a clínica O Sanabria, tratamento é né? diferente. Você viu, né, a importância do Sanabria, né? O tratamento quando você tem cabelo é diferente. Beleza vende, né? Cara, então, startup, ela tem... Na verdade, toda empresa, ela meio que tem esse desafio de... Você tem o que a gente chama de stakeholders, né? Que são as pessoas importantes ali para a empresa. Por exemplo, você olha para cima, você tem investidores, você tem governo, você tem outras fontes ali de pessoas importantes para o seu negócio. E quando você olha para baixo, por exemplo, que a empresa está atuando, você tem clientes, você tem parceiros. Então, sabe, tem uma rede muito diferente. E a startup, uma startup navega muito bem por essas redes diferentes. Geralmente, uma empresa mais tradicional, ela acaba olhando para quê? Quais são os stakeholders? Geralmente são fornecedores e clientes. É um pouco mais simples. Startup não. Startup ela acaba tendo navegando por tudo isso. Então, são fornecedores, clientes, a gente tem o governo com editais, por exemplo, ou o próprio... tem a questão dos investidores, fundos de investimento, tem o investidor anjo, fundos, enfim. São várias fontes diferentes ali que você tem que estar navegando. E no começo, cara, esse é um desafio enorme de fundar uma startup, de um fundador de startup. A gente tem que navegar e tem que estar atento para tudo isso aí. Tipo, a gente até brinca que no começo, o papel de um fundador de startup, porque assim, quando você funda uma startup, geralmente você tem algumas pessoas ali junto com você. Então tem um que fica cuidando da tecnologia e tem o que chamam de CEO, que é o cara que é o de negócios ali. É o comercial. Esse cara, o papel dele é não deixar o dinheiro acabar. Entendeu? Basicamente isso. Então, a gente tem que navegar por tudo isso aí. Você tem que estar olhando para cliente, mas às vezes seu produto ainda nem tem maturidade suficiente para você só vender. Você tem que olhar investidores, você tem que olhar edital do governo que está saindo. Aproveitar essas oportunidades. A função do CEO é não deixar o dinheiro acabar. É não deixar o dinheiro acabar. Basicamente é isso. Verdade. Então, mas para isso acontecer... Serve para todo negócio. E daí a gente tem que olhar para tudo isso, porque assim, a startup tem esse desafio. No começo, o seu produto muitas vezes nem... É o nosso caso agora. Ele não está numa fase que a gente consegue vender ali no mercado. A gente tem que achar umas pessoas que topam, o que a gente chama de early adopter, né? Que são empresas que estão no comecinho ali, que topam testar o nosso produto do jeito que está hoje. Então, não é fácil. E daí, para não acabar dinheiro, tem que olhar para investimento, que a gente conseguiu levantar uma rodada de investimento anjo nesse ano, no começo desse ano. Tem que olhar para edital, está saindo edital agora aqui da Fundect, né? Aqui do estado, então isso é muito legal, o Tecnova. Então a gente tem que olhar para tudo isso. E tudo isso é networking, cara, não tem o que fazer. É tudo relacionamento. Para você conseguir investimento, geralmente o pessoal brinca até que, cara, para você conseguir um fundo investir em você, você tem que estar conversando com pelo menos 6 meses com o cara. Entendeu? Não é agora você chegar lá e apresentar o seu pitch. Não existe, tipo, cara, se você manda o seu pitch, os caras não vão nem ver, geralmente. Então é um relacionamento de 6 meses, 1 ano. Eles costumam dizer que eles querem ver o vídeo, não uma foto. Então eles não querem ver um pitch seu, eles querem ver o acompanhamento. Eles querem você mandando, conversando, fazendo reunião, atualizando eles, o que está acontecendo. É um vídeo. É relacionamento, né, cara? Exatamente. Então, tudo isso é relacionamento. E daí você tem que ir manuseando. Controlar o relacionamento com o investidor, controlar o relacionamento com o governo, relacionamento com o cliente, fornecedor. Cara, é um desafio enorme. Eu vou te colocar um sal assim, nos caras que vendem rodada de negócio, né? Clube de networking. É uma foto, a gente precisa de um vídeo. É verdade. Então, assim, esses relacionamentos, esses eventos de network, eles são muito bons para começar um network. Muitas vezes você não vai chegar ali e fazer um negócio. Mas você tem que ter essa consciência, que é o início. Só que o relacionamento é a longo prazo, né? Muitas vezes um negócio vai sair depois de 6 meses, 1 ano. Eu vi uma ideia de tipo, um hunter e o farmer, né? Que você tem que plantar. O plantio, ele demora, é desafiador. Às vezes a semente morre, você planta de novo, etc. E já tem um pessoal que ele acha que é muito hunter, né? Cara, eu vou chegar, bater, vender, chegar, bater, vender. Você consegue, mas eu acho que são produtos de ticket médio menor ou com pouca complexidade. Produtos mais caros e com maior consultoria demora um pouquinho mais, né? Que exige uma decisão menos racional, né? Esse tipo de produto. E também depende, você está olhando para o networking para cliente. Mas pode ser para parceiro, pode ser para fornecedor, pode ser para
um investidor, pode ser inclusive um que eu esqueci de falar, que é o próprio funcionário, colaborador. Certo. É outro nível de relacionamento que você tem que ter também. Né? E quando você constrói um relacionamento assim bem legal, é bem estreito, é igual, a pessoa já acompanhou o seu vídeo, cara, qualquer momento você pode fechar o negócio com ele. É né? isso. É o que eu falo. Qualquer momento. E é no Então, momento, geralmente, de compra da pessoa. Exatamente. Quando ela entra no momento de compra, ela vai associar a você na hora. Se ela for um cliente ou se ela for um investidor, quando ela vê uma oportunidade, ela vai investir, enfim. E se você conseguiu manter esse ponto de contato por muito tempo, né? Porque Exatamente. senão, se você só deu o primeiro contato, na hora que ela precisa, ela tem outras pessoas. Exatamente. Cara. E eu falo isso toda vez. Eu falei no curso da SASB, eu falo sempre que eu falo, a reputação chega antes de você. Eu falo quando tem uma negociação, às vezes a negociação ela se perdeu sem a pessoa estar na mesa. Antes da pessoa dar preço, antes da pessoa iniciar por causa da reputação. Tem uma frase curiosa, cara. Tem um fundador da Waze, que é o aplicativo de navegação, GPS, né? Chama Uri Levine. A Waze foi fundada em Israel. E daí eles foram vendidos depois para o Google, tal, por 1 bilhão, enfim. É uma startup, a gente conhece, né? Ele fala que ele, na época, no começo ali, ele já fundou mais de eu acho que tem 2 unicórnios, que são startups avaliadas de mais de 1 bilhão, né? E várias outras startups. E ele fala muito, ele tem vários livros, assim, um dos livros dele ele fala sobre você ser apaixonado pelo problema, né, e não pela solução. Enfim, mas uma coisa que ele falou muito legal, nesse ponto que você comentou, é que ele perguntou no começo, assim, ele estava tendo muita dificuldade de levantar investimento. E ele teve a oportunidade de perguntar para uma pessoa. Ele falou, cara, quando que você decide investir num fundador de uma startup? Qual que é o momento que você vê? Ele falou, cara, o de investir, ele pode demorar um pouco mais, mas de não investir, muitas vezes antes do cara sentar na mesa pra gente conversar. O fundo falou isso pra ele. Ele foi até num podcast do Lane, que é um cara que faz podcast de produto e tal, é bem legal. Ele falou isso, ele falou muitas vezes o fundo antes, o cara que tá na reunião, antes do fundador sentar, assim, só no cumprimento, naquele quebra-gelo inicial, ele já decide não investir. Não investir. Então, tudo que o cara vai falar, às vezes, depois da primeira frase, não tem mais impacto nenhum. Então, é isso. Muitas vezes é a reputação, é o conhecimento que o cara já tem, é a postura, enfim. Várias coisas, né? Tem os negócios que vêm, e agora que a gente tem como grupo, a gente sabe que vai vir pra nós, né? Então, tem os caras que querem vender, por exemplo, pro Léo, pro Dani, pro Evandro. Eu filtro. Às vezes, o cara nem chegou ainda e fala, esse cara tem um histórico ruim... A gente sabe, a gente nem passa pra frente. E às vezes a solução até tá boa no momento. Mas a pessoa que a solução vem é duvidosa. Então acaba colocando em xeque a própria solução. E é legal, né? Quando a pessoa acompanha seu vídeo. Eu já tive um caso assim bem legal de clientes, amigos, enfim, que ele me acompanha há um bom tempo. Que aí chegou num determinado momento do meu segmento, que é o segmento de consórcio, que ele queria fazer uma aquisição de um veículo. Ele pegou e me mandou, Evandro, eu queria veículo X, com lance X, e aí eu peguei e levei essa solução para ele. No que eu mostrei, ele falou, ótimo, Evandro, me manda o boleto. Cara, me manda logo. Cara, tem que me mandar rápido, bicho. Eu sou imediatista, vai logo. Mas assim, com certeza... Ele fez isso porque ele já confiava no meu trabalho, confiava principalmente na minha reputação. E aí ele queria... Ele falou, sou imediatista, cara, sabe? Porque as minhas maiores ações são através das emoções. Então agora eu tô emocionado, agora eu quero fechar negócio, cara. Fecha agora. Manda logo. Foi muito engraçado, mas assim, claro que ele... Provavelmente, eu conhecendo ele, ele não teria essa comunicação com uma pessoa que ele acabou de se conectar. Exatamente, mesmo tendo um currículo incrível. Exatamente, é uma pessoa que ele já confiava, uma pessoa que ele já acompanhou esse vídeo, esse daí ficou marcado para mim, Dani, obrigado também por esse insight. E ele já acompanhava esse vídeo e ele, nesse momento dele, ele fecha a negociação, cara. Muito bacana. Pode falar o nome? Não, Ele tá achando que sou eu. Mas tem outro case, né? Que é o Léo. Que também foi assim. Eu tava jurando que era o Léo. Não é o Léo, não. É o outro cliente. O Léo não é tão... Mas conseguiu em 48 horas, não foi? Não. O Léo foi um caso específico. Não era você mesmo? Desde o começo você sabia? E você sabia que não era você? Eu achei que não era. Não, o Léo não é tão emocionado assim, não. O Léo só pegou o Evandro.
Cara, eu preciso desse valor X, cara, eu quero minha Ferrari daqui uma semana. O carro já tá separado. Não, cara, já assinei um pré-contrato, praticamente isso. E aí eu preciso contemplar essa carta agora. E, coincidentemente, foi num dia antes da Assembleia e Deu bom. estava bem enquadrado dentro da expectativa, igual o Dani falou, alinhamos as expectativas, cara. Dentro desse valor, desse lance, nós conseguimos contemplar. E ali, em 48 horas, contemplamos, em poucos dias já conseguimos levar essa solução para o Léo, que é nosso amigo, mas porque também ele confiava. Exato. Exatamente. Já tinha me acompanhado há um bom tempo, falava, Evandro, então tá, é isso? Então confio em você, cara. É isso então. E você vê que esse vídeo, ele não é só sobre a questão do negócio da pessoa, né? Então, por exemplo, você vê o compromisso em várias coisas, né, Evandro? Por Sim. exemplo, a gente tá assistindo o vídeo do Evandro, como empreendedor, empresário, os negócios que ele tá fazendo, que são muito bons, você vê o trabalho, mas também coisas tipo do CJE. Vamos fazer alguma coisa CJE, pegando firme, estando com a gente. Então você vê o vídeo da pessoa em todas as áreas, né? Não é necessariamente só no negócio dela. Sim. Porque tem cara que acha que ele só tem que se responsabilizar pelo que ele faz no negócio dele. E ele se esquece que tudo que ele faz reflete ele e o negócio dele. Realmente. A vida pessoal também é bem analisada, né? Vamos dizer assim. A gente tem muito aquele caso das pessoas que elas são... que elas acabam traindo outras pessoas, às vezes, não empresarialmente, mas pessoalmente. Todo negócio a gente já sabe, não vou fazer negócio, vou cuidar. Porque a gente tem esse receio nessa transação comercial por causa do pessoal da pessoa. Então acaba que tudo reflete na sua reputação, né? E talvez era um negócio, igual você falou, né? Ele era um negócio adequado, era uma solução que você precisava nesse momento, mas era de fato uma oportunidade, mas pela credibilidade, pela pessoa não passar essa confiança que você precisava, você deixa até passar uma oportunidade, né? Você pega e fala, puxa, cara, será que eu vou fazer esse investimento? Será que eu vou fechar essa negociação? E isso eu acho que traz um ponto muito importante, porque a gente está falando aqui do dono, muitas vezes uma empresa um pouco menor, mais centralizada. Mas isso reflete também para uma empresa grande. Muitas vezes o caráter do vendedor que está ali vai influenciar de uma pessoa comprar ou não o seu serviço. Muitas vezes não é nem você que está sendo avaliado, mas é um colaborador, alguém da sua equipe que vai ter essa avaliação pessoal também, né? Então isso é muito importante, a questão de cultura, né? De você construir as pessoas dentro da sua cultura, do seu caráter, e não só você, mas a equipe sua refletir isso também, né? A gente teve um caso, até uma pessoa que a gente entrevistou no podcast, não falo o nome, mas que ele deixou de fechar contratos porque um dos funcionários dele, o cliente viu bebendo pós-expediente. Ele não quer mais fechar contrato. Não, esse cara bebe, ele é responsável, então não vou mais fechar contrato com esse pessoal. Uma pessoa dele, um engenheiro dele, bebendo depois da obra. Mas isso também já é um pouco... Mas Depende, né? Tem casos e casos. Tem clientes também assim, que dão mais uma forçada. Mas esse é um dos casos, né? Você vê como até a pessoa te representa. E você pode mudar o engenheiro, o cara não quer mais a empresa. É isso mesmo. É um negócio mal apresentado ali no início, né? Mal posicionado, ou talvez, igual ele falou, né? É um momento de lazer da pessoa, mas... É por isso que é muito importante essa questão do relacionamento. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tinha que fazer, sabe? Ter esse mapa de quais são os stakeholders, os tipos, né, de pessoas importantes para o seu negócio. Então, tipo, investidor, governo, colaborador, cliente, fornecedor, parceiro, enfim. Você ter isso mapeado. E você entender isso e trabalhar com pessoas, perfis que se encaixem na sua cultura, né? Porque é isso, cara. Depende da pessoa que estiver trabalhando com você, depende da empresa que você fizer parceria. Às vezes um cliente não vai querer, às vezes o cliente gostaria de contratar seu serviço, mas você é parceiro de uma outra empresa que meio duvidosa, de caráter, um exemplo, aí às vezes esse cara já não vai querer. Então acho que tudo isso tem que ser muito bem mapeado, sabe? Isso aí. E eu tenho uma pergunta, amigo. Você já fez o seu Iceberg Framework? Eu não sei o que é isso. Tem o Iceberg Framework, a gente brinca tem lá tantos frameworks 5. de relacionamento. Cara, nesse formato aí não. Tem um de outro formato normal, assim, mais de controle, tipo um CRM mesmo, assim. A gente tem um amigo que criou essa metodologia dos níveis de relacionamento. Ele categoriza nível... o cara me responde no WhatsApp, tipo nível 3. Churrasco na casa do cara, nível 5. E dele constrói as estratégias do nível de relacionamento que ele quer ter
de cada dos planos aí de 5 anos. Então, tem um planejamento de 5 anos, ele precisa de relacionamentos para alcançar o objetivo, ele começa a mapear o nível de relacionamento com as pessoas que ele tem que estar próximo. Eu não faço isso, é muito mais orgânico. Sim, mas muito também mais natural. É mais assim. natural, eu sigo assim. Eu não sei se eu tô certo, mas é um estilo Tem que eu dado tenho certo, seguido, né? tem dado certo. Até o nível que eu cheguei tem dado certo, o próximo nível eu não sei. Mas era interessante quando a gente conheceu esse framework que a gente brincava internamente. Eu dando, você tá no nível 5, você tá no nível 4. E foi interessante isso, né? Porque no começo a gente se reunia pra café. Então, assim, era um nível baixo de relacionamento. Chegou no nível das amizades que a gente já sai pra jantar junto, as esposas já são amigas. Vai na casa, né? Vai na casa um do outro. Fizemos churrasco na casa do Evandro. Foi na casa do Dani, do Léo. Então, do Léo não, ele ainda não convidou a gente. Era nova não. Era nova não. Mentira. Montei ontem. Mas você vê como que é o relacionamento, né? No network, a cara não é da tua casa. Você não chama alguém pra ir na tua casa no networking. Então você vê como a importância do relacionamento. E daí os negócios foram muito orgânicos, né? Hoje o Léo, a contabilidade da minha empresa é com o Léo. Eu indico o Léo pra todo mundo. Sim. E é natural. Não é só porque o Léo é meu amigo. Porque o cara, além de ser meu amigo, ele entrega pra caramba e eu sei como que é. O Dani eu venho da Sofia, me arrependo de não ter investido na Sofia no começo. Na primeira rodada Na de primeira negócio, rodada de né? investimento. Vai ser um unicórnio daqui do estado, tenho certeza. O Evandro, a gente tá sempre conversando. E às vezes nem pra... Não é negócio necessariamente, às vezes é uma dúvida. Evandro, eu tô fechando consórcio. Às vezes nem era dele na época. Ele falou, peraí, deixa eu almoçar. Liguei no almoço, meio-dia. Você vê como relacionamento é as coisas, né? Daqui a pouco eu já te mando. Ele falou, William, toma cuidado. Tem esse risco, esse risco, esse risco. Não é tão oportunidade como estão te vendendo. Então assim, a gente consegue ter também uma proteção, né? Acaba que esse grupo de relacionamento ele também te protege. Que você consegue consultar as pessoas. Então assim, vê uma oportunidade de energia solar. Cara, quem que é um amigo de energia solar que pode me tirar essa dúvida? Sim. Vê uma oportunidade de contabilidade. Restituição tributária, não sei o que, Léo. Dá uma sacada nesse cara aqui. mesmo? É oportunidade ou é fake? Venda só. Então, o grupo de relacionamento ele também te protege de errar. Eu acho isso muito legal. E você verdade. também tem que estar aberto para poder pedir, né? Você tem que entrar em contato e por ser uma pessoa próxima, você já construiu esse relacionamento, você pode ligar. Igual o William falou, na hora do almoço. Porque você já construiu esse relacionamento. Você sabe, putz, cara, medi e-mail, mas, cara, eu tenho que ter um retorno rápido, eu preciso de uma solução rápida, deixa eu entrar em contato. E qualquer um dessa mesa aqui, nós sabemos que ligou, a pessoa vai atender e vai falar, cara, com certeza, deixa eu analisar para você aqui com calma, e aí eu já te dou um retorno. Para identificar se é uma oportunidade para você mesmo, o que estão te propondo. A Exatamente. gente fazia reunião pra COP, lembra, Dani? Pra quê? Pra COP. Sim. Nas reuniões a gente falava, vamos tentar fazer... Tinha um produto novo, a gente ajudou a construir COP e tal, como que faz nível de consciência. Vou ser bem sincero, na época eu nem era tão bom em COP assim. Hoje eu tô bem melhor. Mas com o que eu tinha na época, eu tentei Então, fazer. esse é outro ponto. Eu acho que quando você demonstra vulnerabilidade, você também... Eu acho que mais importante do que você saber o que... Tipo assim, você ter noção do que você sabe, é você ter noção do que você também não sabe, né? Legal. E eu acho que quando a gente tem essa rede, isso é muito legal, porque você sabe até onde você, né, tem conhecimento e o que você não tem, você também abre isso e cresce junto. É verdade. Então, tipo assim, ele foi aprender sobre, por exemplo, COP e tal, e junto por conta dessa demanda. E daí vai crescendo juntos, né? Eu acho que esse é um relacionamento importante, você cresce junto. Por isso que é muito ruim quando você vai numa rede de networking, assim, para criar relacionamentos, e a pessoa só se vende, né? Sim. Se exalta, não tem problema, porque você fala, pô, eu não vou nem, né, conversar, não tem nada nem para agregar para essa pessoa. Essa pessoa já tem tudo, né? sabe tudo, e daí esse é um problema, entendeu? Pior é quando a gente sabe que a pessoa não sabe tudo, né? Mas ela não dá abertura, né? Então, eu acho que é legal isso, porque você cresce junto. Você não tá no direcionamento e fala pra lá, amigo, segura. Não tá tão assim, não. Se você tem um bom relacionamento, você fala, E quando né, você cara? tem a abertura com a pessoa, cara, é muito importante, porque eu acho que vocês já passaram, imagino que todos passaram por isso. Um feedback negativo de cliente é muito mais importante do que de um feedback positivo. O feedback positivo ele é bom pro ego, né? Ele te deixa, putz, legal, o cliente adora o nosso serviço. Mas o feedback negativo ele é o mais importante, é o que faz a gente crescer, melhorar. E a gente, como amigos, assim, quando você cria esse relacionamento mais íntimo, você tem essa abertura para dar um feedback.
Tipo assim, o Léo chegar em mim, Dani, ó, a Sofia não tá legal isso aqui, cara, não é bom isso aqui. Faz isso aqui melhor, meu cliente não tá satisfeito, um exemplo, sabe? Sim. Então isso é legal, porque a gente tem essa abertura, tipo, Will, é melhor você fazer isso aí, isso aqui não é legal, isso aqui, você agir dessa forma não é bom. Então isso traz esse nível de intimidade, né? Ajuda a gente a consertar a rota, né? Eu acho É. que esse negócio, quando a gente precisa consertar a rota, a gente tem um cônjuge que ajuda, a família, pai, mãe, irmão, que fala, cara, arruma a rota, seus sócios e até seus amigos. Falam, olha, essa rota é errada. Uhum. E eu vou falar importante relacionamento. Quando eu abri a SASB, lancei a SASB, meu primeiro aluno foi o Evandro. Com certeza. É. E já foi, assim, um cara que, tipo assim, você vê relacionamento, amizade, comprou pra apoiar. Eu falei, Evandro, me fala onde eu preciso melhorar a rota. Fez o curso, Evandro? Já fiz uns 40% dele já. Né? Aí Mas sim. os 40% que eu já fiz já me trouxeram ótimos resultados. Já pagou o Deu investimento, Que com legal, certeza. Já me trouxe ótimos resultados aí desse. Tá Eu bom, acho, né? e até é um feedback, até quando eu olho o Evandro, ele fez 50% do curso. Então eu preciso criar ações para deixar o curso sempre fresquinho e motivar ele a ver o restante. Que eu conheço algumas partes do curso que ele pode ver que vai ser legal pro negócio dele. Eu vou chegar e falar, pô, Evandro, essa semana a gente vai fazer um webinar sobre aquela parte do curso que você não fez ainda, vai ser ao vivo e tal. Então, existem maneiras de ir melhorando Tô nosso tomando produto. bronca ao vivo aqui, hein, O velho? feedback do amigo. Agora tu vestia a cara de professor, né? Tô tomando bronca ao vivo. Você sabe que o negócio que eu sempre quis ser professor, né? Sempre gostei de dar aula. E quando a gente tá com os amigos, esse negócio de aprender e ensinar, a gente aprende, ensina. A gente tá nesse momento, assim, de todo mundo ter alguma coisa pra ensinar. Isso é bacana. E eu aprendo pro Evandro. O Evandro, o curso de negociação nosso tem uma outra coisa que eu ainda não coloquei no curso. E o Evandro me contando de algumas negociações que ele fez, tipo, de trocar as moedas, é uma estratégia. Então, às vezes, tem uma negociação que é dinheiro, valor por valor. Daí você enfia uma permuta no meio, enfia um negócio, vai trocando as moedas. E o Evandro me citou muitos casos de negociação que ele fez. Eu falei, cara, eu tenho que pegar essa parte e dar um zoom no curso que não era o objetivo. Então é isso que é importante dos amigos. Eles vão ajudando a gente até a melhorar o nosso produto, melhorar a nossa comunicação e tudo Sim. isso vai acontecendo. Com certeza, essa parte de negociação depois dá um outro podcast, né, William? Então, outro podcast. E a força do relacionamento. Com né, certeza. Evandro? Aí, referência, né? Eu acho que você começa a se construir como referência. Hoje a minha referência em consórcio é o Evandro. Qualquer coisa, liga pro Evandro. Eu mando pro Evandro. Eu preciso de consórcio pra qualquer coisa, gente. Evandro. É assim. É isso que é o nosso relacionamento ali dentro do CJE, né? Por isso que nós vamos construindo isso já. Vocês já estão há 3, 4 anos, eu estou um pouquinho mais de 2 anos junto com vocês. 3, 4 3 já. anos já? 4 anos? Eu? 2021 ou 2022? Acho que eu entrei final de 2021. Dani 2022, né, É. Dani? Eita, já são 3 anos de CJE, né? 21, 22, 23, 24. 4 anos, na verdade. 21, 22, 23, 24. Bacana, Bastante né? tempo. O que é igual nós falamos, né? Era uma semente que está germinando, gerando bons frutos agora, relacionamento. E o melhor resultado sempre vai ser a longo prazo, né? Eu acredito muito na constância também, cara. Você vê que vai Verdade. se tornando um grupo forte, porque ele é constante, cada 2 semanas vai ter, pode ir lá que vai ter. Mas quem não falta, não vai faltar, você vai encontrar lá. Então, a palavra constância para mim, eu acho que é algo que pô, te dá resultado em todas as áreas. Onde você é constante, onde você põe energia, onde você gasta seu tempo, sua dedicação, vai dar fruto, cara. Não tem jeito. Tendo Você constância, vai coloca ter. constância e disciplina. E é muito legal isso, porque eu acho o CJE ele é um momento muito bom para você ver o vídeo, né, que a gente estava falando das pessoas. Porque, por exemplo, eu entrei no CJE, eu estava tipo, num momento de transição, onde eu tinha uma empresa familiar, mas que não queria seguir, estava atuando de consultoria. Durante esse período, passei muita coisa. Eu tive, né, como consultor, depois abri uma empresa de BPO financeiro, dentro do CJE, depois abri a Sofia, fundei a Sofia com base nessa empresa de BPO financeiro. Então, vai sendo uma construção, né? O Evandro está passando por isso, começou com uma empresa, está passando por um processo de transição. Então, isso é muito legal, que você vai acompanhando. Muitas vezes não é nem você vê a evolução, sabe? Das pessoas. Isso é muito legal, cara. Que legal. Esse é o ponto, né? É que a gente vai vendo as evoluções, a gente aprende junto com as trajetórias, né? Então, todo o processo que a gente tem passado como grupo, a gente vai aprendendo um com o outro, né? A gente consegue compartilhar isso.
Então fica muito mais orgânico, né? A gente consegue indicar sem medo. Porque a gente conhece a história, a gente conhece esse vídeo de vários anos. E muitas pessoas, e é legal que assim, muitas pessoas começaram o vídeo com a gente e no meio do caminho o vídeo ficou ruim e acabaram saindo. Então outras pessoas não quiseram construir o vídeo também, não quiseram continuar. Mas essa é a importância do relacionamento. Alguns vão ficar, alguns vão segurar a mão e você continua juntos, prosperando. Outras pessoas vão chegar depois, então outras pessoas estão chegando agora no nosso grupo, está ficando maior. E é isso, né? Essa é um orgânico, né? Parece que essa árvore vai crescendo, vai criando mais ramos. Alguns ramos deram frutos e acabam saindo, mas a árvore continua a criar um relacionamento, ficar mais robusto e mais forte. Bonito, né? Muito bonito. Poético. Poético. Parecendo o Dani que tem um quê de psicologia, filosofia, né? Gente, pra quem não sabe, caras são tanto tudo a casados com esposa psicólogo. quanto a dona do Dani são psicólogas, tá? Os caras são... É por isso, Ah, hein? entendi. Calminhos. Falamos muito ouvimos muito, né, Dani, de comportamento humano. Somos estagiários. É, Traumas. essas partes eu acabo deixando de lado, eu acabo pegando mais o filé. Não, vamos falar de Mas é comportamento incrível como a humano. psicologia ela é fundamental, né, cara? Pra gente, pra tudo, né? E na parte empresarial é bizarro, assim, o conhecimento que a psicologia te ajuda. Porque você começa a entender, né, o funcionamento da mente humana, digamos assim, em vários aspectos e relacionamento é lidar com a mente humana do outro, né? É, porque a gente é problemática. Não problemática, vou falar bem das pessoas, mas as pessoas têm problemas. Tem fases, tem momentos. Tem dia que você manda mensagem e responde, tem dia que demora um pouquinho mais, tem dia que não tá tão animado. Então, assim, o relacionamento também não é só filé, né? Tem os colchões duros aí no meio, tem dias Cada um da tem pessoa, sua loucura também. Cada um tem sua loucura. Tem dia que eu ligo pro Léo, não tô com cliente na sala, só tipo, desliga logo ele, brincadeira. Cara, o bicho é mentiroso. Tem dia que ele me né, liga querendo conversar, assim, cara? O bicho é funciona. mentiroso. Não, beleza, William, mas estou com um cliente aqui. Cara, Tem ninguém, tem ninguém. Daqui a pouco te retorno, amanhã. Oi, Leão, você me ligou. Já mudou o humor, já aconteceu uma coisa positiva no dia dele. É isso que é o relacionamento, né? Relacionamento, a gente conhece os amigos já, os parceiros. E é legal, né, que o relacionamento, igual o William falou, tem dia que você vai estar do lado do parceiro, você sabe que ele não tá no melhor dia dele, entendeu? Talvez ele nem precisa falar pra você, falar, cara, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô no melhor dia, mas aí você tem a constância. Você tá ali no CJE, você está participando ali das nossas reuniões, pós-CJE, reunião de diretoria, enfim. Você tá constante, mas não tá no melhor dia. Então, acredito que o relacionamento também você constrói nos dias que não são tão bons. Amigo, e o que você falou é muito forte. No CJT eu percebi algumas pessoas que se afastaram no dia ruim deles, sabe? Quando a empresa tava ruim. E talvez se essa pessoa estivesse junto com a gente no dia ruim, hoje estaria melhor pra ela, talvez, teria um apoio mais do grupo. Eu acho que esse é o ponto. As pessoas, às vezes, no relacionamento, elas ficam na fase ruim delas, e elas se não isolam. querem mostrar essa fase ruim e acabam se isolando. É o problema da vulnerabilidade, né? Elas não querem se abrir, mostrar fraqueza, né? E é nessa fase que, às vezes, o grupo pode dar o suporte. Exatamente. É na fase ruim, nossa. Ou seja, até é muito importante para isso, né? Para quem quer Sabe participar, aproveitar, quem né? sabe aproveitar, com certeza, Dani, quem sabe aproveitar, quem quer participar mesmo, cara, lá é... E não só o local. CJE, né? Qualquer rede de apoio. É você saber mostrar, abrir, né? Ser transparente, não ficar querendo se vender. Inclusive, os relacionamentos, quando a gente olha para relacionamentos que dão certo, de cônjuges mesmo, né? A gente vê que é isso. São pessoas que conversam, são vulneráveis, que se abrem um para o outro. E o relacionamento segue, né? É duradouro. Agora, relacionamentos geralmente que escondem coisas, não compartilham, né, não demonstram fraqueza, geralmente acabam tendo menos sucesso, né? E é exatamente a mesma ideia, né? Cara, eu estou há 17 anos com minha esposa e tem dias que é bem Caramba. isso mesmo, cara. Tem dias que você pega e fala, olha, não quero conversar agora, tá? Depois eu falo contigo.
É mais ou menos igual o William falou que Ela eu falo fala pra isso, ele, né? né? É mais ou menos igual que o William pega e fala, cara, tô com um cliente na sala aqui, não pode ligar? Não, mas é mais ou menos isso. Olha, não tô legal, não quero falar disso agora. Fala depois, a dor tá tão grande que você não quer nem comentar naquele momento. Igual ele falou, talvez a dor da empresa, ou um prejuízo financeiro, ou um problema que ela está passando na empresa, naquele momento está tão grande que a pessoa prefere se afastar, mas talvez ela não quer só dar parar, Digerir respirar. pouco, né? E depois volta e se abre, E né? depois volta e se abre. E isso num relacionamento, assim, eu falo igual você falou do cônjuge, acontece. Porque você tem que falar, depois você tem que se abrir. Você recua, respira, e depois você pega e fala, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Você também organiza seus pensamentos, né? Organizou seus pensamentos, aí você consegue se abrir até para num segmento empresarial, num segmento de um relacionamento também dentro de um grupo. Cara, não é o momento, mas você digere e depois você retorna e fala, cara, tô com um problema disso, ou no meu fluxo de caixa, ou financeiramente falando sobre a empresa, não está gerando resultado, tô com problema de lead, tô com problema no marketing, enfim, aí você consegue abrir e você não precisa só ficar se vendendo a todo momento, né? E talvez naquele momento que você está precisando desse apoio, ali o CJT nós conseguimos, dentro da nossa rede, falar, cara, poxa, o Dani é especialista nisso aí, cara, nesse seu problema. Conversa com ele, ele não vai querer te vender. Fica tranquilo. Vai querer te ajudar, né? Ele vai querer te ajudar. Esse eu acredito que seja o ponto alto do CJE. Vai conversar com ele e com certeza ele vai poder te ajudar. E de uma forma genuína, ele fica tranquilo, ele não vai querer te vender, cara. Nós nem precisamos falar isso, né? Só fala com o Dani que ele vai conseguir te ajudar. Fala com o Léo que ele vai conseguir te ajudar. Fala com ele que ele vai conseguir te ajudar. Então não precisa nem complementar a frase, que com certeza vai chegar de forma tranquila. Poder fazer um complemento assim, Evandro, disso que você Claro. falou. Eu assumo um perfil para captar a empresa de amigos. Eu não vendo para amigos, assim, tipo assim, igual o CJT mesmo. Eu quis me tornar referência daquele setor, por exemplo, referência de contabilidade dentro daquele grupo. Ponto. Eu nunca vi, tipo assim, traz sua empresa pra mim, vamos embora. Pô, É eu sei que verdade. sei que você tem a família inteira lá na casa do pintor, faz eles virem pra cá, tá? Não, por quê? Primeiro, eu acho que se eu venho ativamente assim, talvez, tipo assim, numa questão de amizade, no meio do caminho, se ocorrer alguma coisa, vai haver uma rusga, assim, na amizade, vamos dizer assim. Mas, assim, acho que se tornar a referência, pra mim faz mais sentido e com o tempo começa a dar fruto. Entendeu? Por exemplo, o Felipe mesmo, que é um amigo nosso, tá desde o começo com o William, ali no CJE, acho que depois de 1 ano e meio, mais ou menos, aí ele sempre, tipo, começou a ver... Anos, né? Uns 2 anos. Demorou bastante tempo. Começou a ver algumas situações no dia a dia da empresa dele que ele vinha me consultar. O pessoal tá fazendo assim, tá certo? Eu falei, cara, tá certo, cuida aqui. Isso aqui, acho que se continuar vai dar algum probleminha. Vai por aqui e tal. Aí o cara vai te consultando tanto, vai te tendo tanto como referência, aí tem um dia que ele só vê, tipo, cara, qual que é o preço aí? Tô pagando isso, o que você faz aí? Vou levar tudo pra lá. Vamos negociar, né? Tipo assim, eu já avisei lá que tô saindo, porque eu vou pra um amigão meu e tal. Pô, cara, esse fluxo é muito comum. Aí depois veio o Angélica e o Marcos, veio Letícia, veio seu primo, você, o William, né? O Evandro já me trouxe cliente, o CNPJ dele ainda não, mas os outros sim. Meu CNPJ sim também. O Dani. Cara, uma porrada. Aí os engenheiros, né, lá do grupo também. O Daniel Pérez mesmo, que é um amigão meu. Eu nunca falei, tipo assim, Pérez, vem pro escritório. Vou fazer um preço melhor, vem. Tá. Cara, não. A vida inteira eu fiquei, tipo assim, dando pitaco no serviço do quando ele me consultava, né? Não vou ficar dando pitaco no serviço do... Tipo assim, cara, tô com esse problema, o pessoal mandou fazer isso. Aí eu falava, tipo, cara, tenta fazer isso aqui também, além disso aí que te falar. Tá, parte fiscal, cara, estão me explicando lá, não entra na minha cabeça. Posso passar 1 hora aí, você me explica? Sei que você não é meu contador, mas eu levo o que me apresentaram e você me explica, você sabe conversar comigo, aí o cara saiu de lá, aí ele, tipo assim, falou, velho, quero vir pra cá, me abraça aí logo e tal, vamos embora. E fluiu, né, cara? Então, assim, claro, eu tenho também minhas vendas ativas. Que aí eu vou pra cima, eu vou pra fechar, eu vou pra, tipo assim, cara, sou meu cartão. Você mescla entre Hunter e Farmer, né?
Eu não entendo muito esses Entre termos, ser mas... mais ativo e mais Acho passivo. que Tá com esse coletinho aí, você tinha que entender, pô. Faria. personagem. Você mexe em ser mais ativo e mais O Jorginho. passivo, assim, nessa construção. Não, ô, Léo, o que você falou agora, cara, Ele faz isso, ativo você busca e o outro você mais planta Acho que... e vai colhendo, assim. Acho que eu, tipo assim, eu diversifico, entendeu? Tipo assim, se tem um grupo que eu já sou a referência, cara, eu não vou ficar indo pra cima, tipo assim, porque às vezes, tipo, a pessoa fala, pô, veio aqui doido pra vender, fechou comigo e agora tal situação não tá 100% do que eu imaginei. Cara, eu já sou a referência, tô ali, vai vir, tipo assim, as coisas vão fluir. Agora, em outros locais que eu sou, tipo assim, cara nova, claro, tem que ir pra me apresentar, tem que ir pra ser vai ser o pitch de vendas. colocar Né? na mesa e resolver, entendeu? Aí eu assumo esse perfil, sabe? E o que é legal, cara, que você falou sobre relacionamento, você falando do cliente, que se tornou seu cliente, cara, eu vou levar, eu tenho um outro contador, mas eu vou levar pra ti porque você sabe conversar comigo. Exatamente. Cara, quando você cria esse relacionamento, você sabe exatamente, não é o gatilho da pessoa, não é numa parte de vendas, mas é na parte que você sabe se comunicar, você de fato faz aquele rapport natural, não é aquele rapport que eu vou fazer esse rapport para poder fechar um negócio, não. É natural, você já sabe o que ele precisa realmente ouvir, como é a forma que ele entende. Eu tenho um cliente de consórcio que é muito legal, que ele gosta de falar de dinheiro novo. Tipo assim, eu vou colocar tanto de lance, o que é de dinheiro novo? Então sempre quando eu vou conversar com ele, ele quer saber quanto que é o dinheiro novo. Você vai fazer isso, o lance é esse, e o dinheiro novo é esse. Dinheiro novo é esse? Dinheiro novo é esse, então tá bom. Até pra gente fazer uma na linguagem conta, dele, né? É a linguagem dele. Eu ficava pé da vida pensando no consórcio, vai ser tanto, mas efetivo, quanto que eu pego? O pessoal, não, você vai receber, sei lá, 1 milhão. Só que eu dei lance lá de 600 mil, então eu ia pegar de dinheiro novo, 400 mil, só que o cara não falava assim, falava, não, você vai pegar 1 milhão, pô, mas eu coloquei 400 mil. E ele fazendo as contas tudo em cima do 1 milhão, falando, amigo... E aí, e é um termo que ele me ensinou, pra você ver, né? Você aprende muito com o cliente. Sim. Não, Evandro, na primeira negociação com ele, não, de dinheiro novo. Aí eu já acionei, falei, bom, ele gosta, de fato, que eu uso esse termo, dinheiro novo. Então, sempre que eu ia levar pra ele, falar, é isso, fizemos essa estruturação, e de dinheiro novo é esse. Dinheiro novo é esse? Ficou bom. Interessante. Ficou bom. Cara. Então... Interessante. Bem da hora. Nesse segmento você vai... O cliente te ensina, né? Sim. Massa Cara, demais. acabei de aprender uma coisa nova. De mudar a comunicação, às vezes, muda o jogo, Igual, né? eu tenho muito engenheiro, que a maioria deles atende órgão público, né? Então, tipo assim, 100% com nota, tem que pagar o imposto devido de tudo que ele emite, etc. Então, assim, só que os caras sabem que eles têm que pagar e ponto, que não tem pra onde correr. O que eles precisam saber de imposto? O que vai dar sobre a obra, para ele conseguir fechar o preço, para ele conseguir, às vezes, comprar mais barato, Entendi. fechar mais barato. Então, assim, ele não quer saber... Não quer ter uma aula de contabilidade. Alguns querem, alguns têm esse perfil, tipo assim, cara, me explica a essência do PIS e COFINS. Me explica por que um imposto é retido na nota e o outro é pago lá na guia do meio. Tem alguns que têm esse perfil, mas tem uns, igual o exemplo que eu dei, que é tipo, cara, quantos por cento vai refletir na minha obra? Se eu fiz uma medição de 100 mil... Quanto que eu vou deixar na mesa aqui na guia do mês? Eu quero a porcentagem líquida final. Não quero saber da presunção, que depois você joga 10%, que depois você joga 15%. Não dá aula de contabilidade, isso aí eu deixo pra você que estudou. Eu Exato, quero eu a quero porcentagem saber líquida. Acabou. Então, Dinheiro novo, né? Dinheiro, Interessante, cara. quanto que é a sangria, assim, né? Quanto vai sair? Tem que se adaptar, né, mano? Tem Tem jeito. que se adaptar, cara. E aí é no relacionamento, até com o cliente, que você vai conseguir entender como que é essa comunicação, como que ele gosta de se comunicar, e aí você com certeza vai ter um bom resultado. É relacionamento, né? Eu tô percebendo até na comunicação, perguntar pro Dani, nesse relacionamento de cliente, que eu tive que mudar todos os termos de marketing. Internamente falar, olha, criativo, peças, quantas peças, quantos criativos. A gente usa muito esse termo, né? Agora daí pro cliente você tem que falar quantas artes, você tem que ir mudando a comunicação, porque não vai falar criativo, vai falar arte. Eu quero uma arte. Então a gente vai ajustando a comunicação para conseguir entender o cliente, né? Eu acho que isso entra muito a importância de você conhecer o seu cliente, o ICP, né? Você ter o Ideal Customer Profile ali, que é um perfil
de cliente ideal, que é o estudo que a gente faz, né? E você ter essa noção. Então, tipo, por exemplo, um produto, uma startup que vai vender algum produto para doutores de biologia, na área de biologia, por exemplo. Cara, o cara vai ter que ter um tipo de comunicação, né? Ele vai ter termos técnicos, enfim, é uma outra coisa. Agora, o outro que é uma startup pensando já num público mais geral, que é startup B2C, por exemplo, que a gente fala que é para o consumidor final, sei lá, uma startup para o Brasil inteiro. É outra comunicação. E aí você começa a segmentar também, enfim. Então, acho que tem que ter muita noção de quem vai comprar o seu produto. Mas aí, ao mesmo tempo, entra naquilo que eu falei no começo. Você tem os seus perfis, os stakeholders, né? Então, você tem o seu cliente, é uma comunicação. Mas quando você vai conversar com o investidor, é outra comunicação, é outra linguagem, outros termos em português que você fala, é outra coisa. Aí você vai conversar com um parceiro, outra comunicação. Então, essa comunicação ela vai de acordo com isso também, né? Você não tem que padronizar uma coisa só, né? Um cara que me ensina muito isso é o Léo. Se você ficar um dia com o Léo, você vai ver que cada ligação ele se comunica de alguma maneira. Até o sotaque muda, né? Até o sotaque muda. Carioca, do nada, carioca. Tem uns que é carioca. Olha as poes, meu. Liga pra um paulistano meu, e aí, meu, como que você tá? E aí, paizão? Cara, pior que isso aí foi quem me ensinou, vamos dizer assim, a ser assim, foi reparando muito um chefe que eu tinha. Ele era, tipo assim, cada cliente, tipo, tinha cliente que chegava Tinha que ele já falava dele. palavrão já na hora, já ligava, já xingando o cara. O cliente abria a sala dele, ele, ô, seu viado, você tá aí? O que você tá fazendo aí? Pô, Marcelo, tô aqui, falei até o nome dele. Mas todo contador chama Marcelo, reparem isso, metade dos contadores, pelo menos de Campo Grande, chamam Marcelo. Ufa. Se livrou. Então, não vai saber qual que é. Aí o cara, não, eu tô te esperando aqui há 15 minutos. Então, senta a bunda aí e vamos conversar. Aí, tipo assim, como ele era assim, o cara adorava ele. Tipo assim, não, nunca vou sair daqui. Olha o tratamento, o cara é meu amigo. Sabe? O cara tinha essa visão dele. E outros mais sérios, tipo assim, doutor, tudo bem? Como que você tá? Não, tá, tô à disposição sim, chega aqui, vamos conversar. Não sei o que. Sério? Pô, complicado. Sabe, ele, tipo assim, ele era muito adaptável, cara. Usava muito termos adaptável. mais técnicos, mais Chegava formal. cliente lá, tipo, ô, Marcelo, tá em aberto o meu IR do mês passado. Ele, eu além de emitir a guia, eu tenho que pagar o teu imposto? Ele jogava. Aí o cara, ele já começava a rir. Já tipo quebrava assim, não, o clima, pô, né? você não deve ter pago, apareceu pendência agora. Vou tirar a guia aqui, você paga agora. Tá com dinheiro? Não, então você já paga agora. Sabe, cara, ele era muito adaptável. Aí nisso, cara, eu me espelhei muito nele, assim. Tipo assim, cara, você seguir conforme a música, sabe? Eu acho que é isso. Às vezes você pega um cara chucrão de fazenda. Você não vai botar termos, botar na conversa, tipo assim, palavras complexas. Você vai na onda dele. Tem muito gurizão também no escritório. Tipo, cara mais novo, muito engenheiro pejotizado, por exemplo, médico novo. Que aí você tem marketing também. Então os caras... Muitos termos em inglês. Não, isso não. Eu sou É mais pra startup, é mais pro Dani, né? Os termos Tem também. muito, mas mais para co-investidor, né? Mais que investidor, aí você tem que... Com clientes, não tanto. Mas esse lance de se adaptar, cara, você... Venda passa por isso, né? Você vai tipo assim... Seguindo o que o cara fazer. Se eu tô com o Evandro no escritório, ele tá com o braço assim, eu já vou meter aqui. Sério, cara. Sutilmente, sabe? Mas eu busco isso. Tipo assim. Mas tem uma técnica mesmo disso, não tem? Eu esqueci o nome. rapport. Espelhada, né? rapport. Faz parte do Tem rapport. um livro que fala, olhe no olho, sorri e seja um camaleão. É aquele livro como influenciar alguém em 30 segundos. Ou como fazer alguém gostar de você em 30 segundos, alguma coisa assim. Ele fala isso, tem que estar sempre se mexendo. Sim, você vai conforme a música. Essa é a importância de uma venda consultiva, quebra, né? Que é né? um relacionamento mais consultivo, que é esse mais próximo. Né? Que por isso que quando você escala um negócio com um processo também, esse é um desafio muito grande, porque, tipo, geralmente o processo ele é mais padronizado, né? Ele é frio. Ele é frio. Então, esse é um desafio muito grande, você escalar uma empresa. Porque daí você não consegue mais você perde um pouco desse contato mais próximo ali, né? Seu vendedor, talvez... Aí você teria que treinar o seu vendedor para ter esse tato com o cliente, que daí já é bem mais complexo, enfim. E tato é difícil de treinar mesmo. São as soft skills, né?
Difícil você conseguir um clone seu, né? Porque geralmente você, igual o Léo tava falando no andor dele, putz, cara, eu quero formar um 01 aqui pra mim, um imediato, um sucessor até agora pra ele poder... E claro que ele vai ter as novas habilidades, características, mas ele não vai ser o Léo. Ele não vai levar toda essa essência, toda essa bagagem, toda a experiência que você teve aí construído durante todos os anos, principalmente relacionamento com os clientes, né? Que você foi construindo. Sim. Você não vai conseguir É um um desafio, clone né, do Léo. Você vai com É certeza um grande desenvolver desafio, ele. não tem jeito. Mas talvez aí que esteja a oportunidade, né? Exatamente. Porque talvez aí que a maioria das empresas param. E aí se você consegue passar por essa barreira, talvez é onde você consegue diferenciar e escalar de uma forma bem maior, né? Bem mais rápida. Que você tem duas alternativas, né? Ou você se posiciona diferente, talvez evolui para um negócio mais boutique, vai cobrando mais caro para conseguir você estar tocando. Que tem uns caras que fazem isso, né? Por exemplo, tem uns caras de branding, que é ele e pouca gente na equipe dele muito capacitada, só que cada projeto do cara é 200, 300 mil. Então, assim, ele se posicionou assim para ele não precisar escalar e ter muita gente para passar ideia. Ou você, igual você falou, Dani, você vai tentando formar essas pessoas para você continuar esse projeto. Esse é o desafio. Ou escala, porque a sua hora fica cara, né? Esse é um desafio muito grande. E ainda mais novos negócios é um ponto que... Agora a gente vai abrir novos negócios e o seu tempo hoje está mais caro. Daí você começa a olhar uns negócios que estão numa fase muito pequena, você fala, cara, será que faz sentido eu estar com isso aqui ainda? Tá gastando meu tempo, o recurso não tá vindo e tal. Exato. Não tá pagando a minha hora. Às vezes então você começa a fazer essas escolhas um pouquinho mais diferente, né? De quando a gente tá no início e não tá se preocupando com essa escala, né? Tem que estar recalculando a rota, né? De época em época você dá uma parada. Será que esse perfil de cliente ainda faz sentido, né? Tal. Ou esse segmento ainda faz sentido estar atuando nele e tal. Realmente é algo que deixa a gente de época em época pensativo, né, cara? Faz que é uns pedacinhos de cabelo nosso, né? A gente fala, cara, Em dezembro Tá pegando é um um bom pé. momento, É um né? bom não, eu momento. também tô com umas entradinhas, né? Minha vida. Em dezembro é botox legal do isso, É né, bom, Léo? Você né? faz isso, Léo? Geralmente? Sim, Tipo sim. assim, a dinâmica que fizemos lá no CJT é legal essa, né? Que foi legal aqui em 2024? O que eu quero levar para 2025? O que vou deixar em 2024? Enfim. Eu acho que esse é um desafio muito grande para quem é empreendedor solo, né? Tipo, no seu caso, que é o único sócio, esse é um desafio enorme. Essa é uma das vantagens de quando você tem mais sócios na empresa, que você consegue ter essas discussões, né? Em cima do seu projeto. Quando você é sozinho, cara, é um desafio muito maior. Né? Eu já tive essas duas experiências, ter uma empresa sozinho e ter empresa com sócio. E quando você está sozinho é um desafio muito grande, porque daí você não tem com quem você, muitas vezes, elaborar, discutir. Aí você conversa muitas vezes com a sua equipe, né? Vai entrando. Mas é diferente. Né? Mas Mas é diferente. a Não tá com a reta, decisão não tá final. com... Ele não tá na reta, né? Igual você. Então, é um desafio. E esse é o ponto de outras opiniões, assim, de relacionamento. Teve uma situação aqui que eu tava pé da vida com um projeto, falava, cara, não tá me dando grana esse projeto. Então, assim, na verdade eu tô investindo nele, era um projeto pra case. Falei, cara, bateu o pé e dane-se, não muda nada. Pra mim não vai mudar nada, vou conseguir focar em outros projetos. Tem um amigo nosso do CJT, eu falei, William, tá te gerando aprendizado? Falei, cara, melhorou meus processos internos em algumas coisas, me ensinou a lidar com uma complexidade de jeito para lidar mais fácil, me obrigou a mudar alguns jeitos que eu sou para conseguir entender melhor, me trouxe um certo crescimento. Dá para segurar um pouquinho mais então para ver até onde eu vou, porque nosso modelo evolui com isso. Então assim, uma percepção me fez talvez mudar uma atitude. É claro que fiz alguns reajustes, né? Já posicionei um pouco diferente para continuar nesse projeto. Comecei, mudei uma maneira. É igual o Léo fala, cada cliente é um caso. Eu tenho clientes que é super tranquilo de lidar, entendem prazo, são empresas mais tempo de mercado, empresas mais processualizadas. E tem negócio que é mais tiro, porrada e bomba, tá tudo bem, cada negócio é um modelo de negócio. Então a gente começou a falar, esse aqui é mais tiro, porrada e bomba. Então a gente tem que saber lidar diferente, é mais porrada de volta, né? Igual o Léo fala, é tratar do meu jeito. Não sei o que e tal. Pô, relaxa. Segura que não é bem assim. Solta o fôlego. Você tem que dar uma de volta.
Tem umas pessoas que falam, pô, realmente, vamos melhorar, tal. Então você vai ajustando a comunicação. Essa é a questão dos relacionamentos. Às vezes você precisa de uma outra percepção. E quando você tem uma rede de pessoas, o cônjuge serve muito. Hoje a Bia me ajuda muito com a percepção dela, que é bem diferente da minha. Nós somos pessoas diferentes. A gente é muito parecida e ao mesmo tempo diferente em alguns pontos, que dão visões diferentes. E os amigos, né? O Léo tem uma visão, o Dani tem uma visão, o Ivan tem uma visão. A gente sempre troca essas ideias e a gente cresce juntos. Gente, querem falar mais alguma coisa pro pessoal de casa? Está com a gente até o fim, você que está com a gente até o fim, você já está fazendo parte. Gente, vocês que estão em casa, isso aqui acontece no nosso dia a dia, tá? Claro que agora a gente tem o microfone na frente e tal, algumas coisas a gente fala um pouquinho mais certinha. Mas o Léo tá mais tímido. O Léo tá mais tímido hoje. Sou muito tímido. Tá muito tímido hoje, mas isso aqui é uma conversa de relacionamento nosso, né? Com certeza. O que eu teria para falar é convidar todos os empresários, inclusive aqueles aspirantes também a serem empresários, que talvez eles estão fazendo essa transição, não, sou CLT, mas eu penso em abrir um negócio. A Casa do Empresário ela está aberta, fica ali na rua 15 de novembro, em frente à Praça Ari Coelho. Vamos nos reunir ano que vem, esse ano já, em 2024 encerramos as atividades, mas em 2025 estamos a todo vapor. Peçam informações, terça-feira de 15 em 15 dias. Fizemos já uma programação fantástica, né? Para 2025 ser assim um ano muito produtivo. Com certeza, todas as pessoas que investirem ali seu tempo em relacionamento, em desenvolvimento pessoal, vão gostar bastante de estar lá conosco. Estão todos convidados. É isso aí, Evandro. A associação está aberta para você que quiser se associar já esse ano. E a partir de janeiro o CJ está com tudo, né? Não sei se no início de janeiro, né? Mas talvez ali no final de janeiro a gente já volta com tudo, com novidades, com novas ações. E muito relacionamento. Dani, lá, alguma mensagem? Bom, gostaria de agradecer a nossa conversa de hoje, o papo de hoje. Colocar à disposição também, quem quiser trocar uma ideia, a pessoa que estiver assistindo quiser conhecer melhor a gente, né? Conhecer melhor nossas empresas, o nosso grupo de empresários também. E me coloco à disposição. Agradeço a vocês, prazer estar aqui, Dani, Evandro, William. Prazerzão. E tamo junto. E é isso. Da minha parte, a mesma coisa, agradecer a oportunidade. Apesar desse café aqui a gente toma direto, né? Isso está sendo gravado, é a única diferença. Verdade. Mas eu acho que é uma oportunidade bem legal para a gente poder trazer isso, né, para as pessoas. E é isso, cara. Eu acho que tem que ver essa importância do relacionamento, ser menos, tentar se vender menos, né? Ser um pouco mais De verdade. Honesto, transparente. E isso abre muitas portas. Aconteceu muito isso em várias experiências na minha vida e eu defendo muito isso. E é isso. Um prazer. Caramba, é isso tudo. É tudo isso tudo. Fantástico. Fantástico, Léo. Fantástico, Dani. Também quero agradecer por estar aqui com vocês. Aprendi muito, já aprendo muito no CJI. Isso mudou, com certeza já até partilhei isso com vocês, minha área de atuação, a forma que eu faço negócios, a minha mente, com certeza foi um grande desenvolvimento e pela constância. Eu acredito que foi isso, pela constância. Não é na plantação que você vai conseguir já ter esse fruto maduro. E a árvore ainda está crescendo, eu sempre vejo isso. A árvore ela está crescendo e com certeza vocês fazem parte desse processo, dessas novas fases que estão vindo aí. Caramba. Fica até difícil falar depois do Evandro, né? Mas é isso, essa árvore está crescendo, tendo espaço para novos ramos. Vocês que estão em casa, querem participar com a gente. Vocês já fazem parte aqui do Papo do Empresário com a gente, através disso, da Associação Comercial, do CJT. Mas o curso de Jovens Empresários está aberto para você se associar, você estar lá com a gente e se tornar um ramo aqui dessa árvore que está construindo. E o mais legal dessa árvore é que ela é da associação, mas quem forma ela são esses ramos. Então, faça parte com a gente, se torne parte nossa. É um clube diferenciado. O associativismo ele é diferente de qualquer outro movimento, ou associação, ou movimento de empresário que você participa, porque todos são associados, todos fazem parte desse projeto. É o seu projeto de todos nós.
Então seja muito bem-vindo, é um prazer estar com vocês. Espero que a gente tenha te ajudado a rever o networking e entender que relacionamento é um pouquinho diferente do que vocês ou veem no mercado, ouvem no mercado. Às vezes vocês acabam entrando em algumas negociações e não entendendo por que não está fechando negócio. Talvez seja porque você está atropelando alguns passos dessa semeadura. E a gente não pode atrapalhar a semente. Ela tem o tempo dela, tem condição favorável para acontecer. Uma mensagem aqui que os amigos disseram é: ter um momento de acontecer. O cliente vai vendo seu vídeo no momento que ele está pronto, no momento que ele germinou, que ele vai frutificar, ele vai atrás de você. Assim é a semente, ela tem o tempo dela para acontecer. Então, o tempo desse relacionamento frutificar, ele é variável. Mas o seu vídeo você tem que estar sempre produzindo e construindo. Eu acho que essa frase do Dani eu vou trazer para cá. Você tem que entender também que o seu vídeo, ele tem que ter relacionamento com as pessoas, tem que estar sempre moldando um pouquinho. E é igual o Evandro trouxe, é com constância e disciplina. É isso que a gente constrói relacionamentos, constrói um grupo empreendedor legal. E é assim que a gente deseja para 2025, compartilhando com vocês o segredo que a gente usa nas nossas empresas e tem nos ajudado e que vai, sem dúvida, ajudar vocês. Então, até o próximo Papo do Empresário. E finalizar com um agradecimento especial para o nosso mantenedor, Cicobi Medioeste, está sempre junto com a gente nos projetos, etc. comigo, que apoiou o projeto juntamente com a Associação Comercial, através do Conselho de Jovens Empresários. Então, até o próximo sábado e obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço.